vezes o pessoal que tira o aspecto arquitetônico do conjunto de API na sua originalidade, não é? Mas o correto também é que os moradores se sentem invadidos, né, e inseguros pelo grande índice de alcoolismo e de drogas e dessas pessoas usuárias, né? Principalmente aí os pessoal que faz uso do crack, né? Das drogas mais pesadas aí, entre elas também o álcool, né? E traz uma insegurança muito grande para as crianças, né? Para os idosos e às vezes até mesmo pequenos furtos, roubos, né? Que ocorrem. Então, mais uma vez, né? Isso aí também é a segurança preventiva. Eu estava lendo esse Olavo aí, o Carvalho, né? Que é um intelectual professor que está lá nos Estados Unidos, né? E apoiou o Bolsonaro, se fala que é conservador, de direita, tudo. E ele falou, chamou a atenção de de algo muito importante que ocorre no Brasil e já também nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ficou famoso aí na questão da tolerância zero. Não foi muito bem recebido para os outros países, né? Que houve assim, até se discute, né? Uma truculência, vamos dizer assim, da polícia, né? Em relação ao combate à violência nos Estados Unidos, principalmente de tráfico de drogas, né? Do uso nas ruas e tudo. É, Aqui no Brasil, né? E segundo ele, eu estava acompanhando nas eleições, né? É, 65 mil mortes violentas no país, não é? E ele já está falando de uma entrevista que ele concedeu aí para o jornal Folha de São Paulo, 70 mil mortes. Então ele estava chamando a atenção e falou, olha, é preciso, mesmo que o governo do Bolsonaro aí não fizer nada certo, né, vamos dizer assim, se ele conseguir combater a violência, que é o direito do cidadão, aqueles que ainda têm trabalho, né, no Brasil, dele sair para ir trabalhar e voltar vivo, ter a certeza que ele vai voltar vivo para casa, né, já é uma grande coisa aí para o brasileiro, né? Ele não deixa de ter razão, que um grande item que tem hoje é, no reclame da sociedade é a violência. Mas essa violência ela tem, conforme eu estava falando aí para vocês, né? Ela tem vários é, graus, né? Ou várias etapas. Você tem desde o armamento que entra nas fronteiras, né? As drogas, você tem os furtos, os roubos, né? Pequenos furtos e roubos e os crimes de morte, não é? Que são os assassinatos que são mais terríveis. Hoje, por exemplo, estava lendo aí, tá aí, né, na imprensa em geral aí, não sei se foi foi no Globo, né, que mataram um tenente, um major, né, acho que tenente major, lá no Rio de Janeiro, do BOPE, bandido, não é? Narcotraficante, mandou matar. Então você percebe como que faz isso, né? O BOP é uma organização militar já para resolver esses problemas, né? De narcotráfico nas favelas. E aí vai um, persegue e mata um deles. O que, que eles vão fazer? Eles vão dar a resposta. Pode ser amanhã, depois da manhã, daqui um mês, 6 meses, né? E a matança vai, não é mesmo? Então se torna o que muitos já falam, né, no Rio de Janeiro. Tem uma guerra civil, não declarada totalmente, mas que existe, existe. E aí entra o que? Armamento, né? Que você vê é fuzil, né? Não é mais pistola, né? Ele foi morto com tiro de fuzil. Então é bem essa combater a violência. Temos que Teria sim mesmo que se fazer um estudo
até mesmo de vários países, viu gente? Pegar os países limítrofes, né, que fazem fronteiras com o Brasil também, né? E até se tiver métodos, né, de fora que sejam usados também, não é, para se diminuir essa violência aí, essa entrada de armamentos pesados, né, esse tanto aí de que, né, virou que assim a vida do ser humano, né, virou que a gente não vou ser tão taxativo, que a gente já acostumou, né, com a bala perdida, bala perdida. Nada disso. Ninguém acostuma não ver alguém perdendo a vida, né, saindo, como no ano passado vimos, né, no início desse ano também, crianças, né, na rua, saindo de lanchonete, tiroteio, mata a criança, né, mata o pai, mata a mãe, e que não tinha nada a ver, né, com o crime em si, não é? Estava no lugar errado, na hora errada, tudo errado, né? E perdeu a vida. E quem provocou, né? Olha que chat aqui interessante. O açúcar, né? Por, né? O cacau, chocolate, todo mundo é apaixonado. Acho que a maioria das pessoas, é raro ter aquela pessoa que não gosta de chocolate, né? Mas o cacau, que é a matéria-prima do chocolate, ele em si é muito amargo. É raro ter uma pessoa que coma, né, ou tome líquido, né, uma barra de chocolate, como uma barra de chocolate, que eu tomo um chocolate líquido sem o açúcar. A gente tem variáveis, tem o mel, tem o, os adoçantes, não é? Muitos não é muito recomendado para a saúde, mas sem esse aditivo fica, né, igual o café, o chá, né? Muitos ainda toleram os chás sem o devido açúcar, o adoçante. Os xaropes, né? Os remedinhos, até mesmo as pílulas hoje vêm com uma cobertura, né? Para descer mais rápido, para não. Tem pílulas que são grandes, né? E incomodam, né, a deglutição, então vem com, né, um aditivo para elas escorregarem, geralmente tem um gostinho mais agradável ao paladar, não é? Agora, o açúcar ele é colocado, não é, como vamos dizer, um energético, um aditivo para o ser humano, né? E há muito tempo ele começa com muita força, né? Na Europa, a produção aqui no Brasil, sabemos que ele vem do século XVII para o XVIII, né? Que ele chega no apogeu com a produção cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Que alguns historiadores criticam, né? Que hoje, devido a temperatura ser hostil, né? Faltar chuva, é por causa dessa época de plantio da monocultura da cana-de-açúcar, né? Que desertificou o solo nordestino. Então, é uma coisa assim, ó. Olha aqui o que diz essa malha. Cerca de 80 mil anos atrás, caçadores-coletores comiam frutas esporadicamente e com pouca frequência, já que estavam competindo por elas com pássaros. Agora temos o açúcar à nossa disposição o ano todo, muitas vezes com pouco valor nutricional e com acesso mais fácil, simplesmente abrindo um refrigerante ou uma caixa de cereal. Aí que vem outra coisa, né? Nós temos dois vilões hoje combatidos na indústria do alimento. Um é o sódio, né? Que aí
foi até baixada uma lei aí que é para diminuir em níveis, eu não tenho aqui agora a porcentagem, né, de sódio nos alimentos, que também trabalha como um conservante daquele alimento, né, para ele ficar menos perecível. E temos o açúcar, né, onde que a criançada mais gosta? Tem uns que tomam até, exageram, né, e deixam 1 litro, né, de refrigerante na hora da refeição, ou nem come direito para tomar um refrigerante. O tal do refrigerante, né? Ou a caixa de cereal ou de biscoito, né? Biscoitinho ali, a bolachinha doce, tipo sanduíche, né? Com mais açúcar, né? Já tem açúcar naquele trigo que envolve ela, e lá dentro o recheio, às vezes de morango, sabor de morango artificial, né? E tal e tal. Aí, gente, o açúcar em si, açúcar, né? Ele tem as suas contraindicações, né? Quando o uso exagerado, como o café, até mesmo como o chá, né? Que tem a mateína, o café tem a cafeína, como o sal. Então, é preciso usar de uma forma, né, equilibrada. Olha só uma pesquisa realizada nos últimos 5 anos e publicada no Jornal Europeu de Nutrição mostrou que uma dieta de mais de 150 gramas de frutose por dia reduz a sensibilidade à insulina e, portanto, aumenta o risco de desenvolver problemas de saúde como pressão alta e elevar os níveis de colesterol. Mas os pesquisadores também concluíram que esse provável impacto na saúde não ocorre apenas pela alta ingestão de açúcar, mas por ele levar ao excesso de calorias. Seria esse combo o problema. Outra coisa, o açúcar, por exemplo, nós temos aqui o nosso pâncreas. O pâncreas produz a insulina, né? E a insulina, ela vai colocar energia nas nossas células. Se usarmos muito açúcar, tá? Esse açúcar aí que nós compramos aí, pode ser o demerara, pode ser o cristal e tudo, o açúcar das frutas também é muito forte, né? Apesar dele ser mais, vamos dizer, assimilável para o organismo, mas ele é sim um açúcar, né? Se ele for separado igual a cana-de-açúcar, ele vai ter a mesma força de energia, não é? Então, as frutas também devem ser controladas, como o uso do açúcar, né? As receitas, gente, você vê, ó, tem bebida alcoólica que mascara, não é? O porre, o fogo que você vai tomar. Por quê? Açúcar. Você vai tomando aquele negócio ali, docinho, docinho, você toma 2, 3, 4, 5 doses e, né, quando vê, pode ter até um problema aí, né, de algum tipo de ataque, né, essas coisas todas. Não acontece, é fácil assim não, né? Ó, ingerimos como a frutose, que vem das frutas, lactose, que o açúcar que está nos leites, a sacarose, que é da cana-de-açúcar e da beterraba, né? E da batata, a glicose, né? Que vem da insulina, né? Vem do nosso pâncreas, que é um hormônio. E outros como o xarope de milho, alto teor de frutose, que são feitos pelo homem. Antes do século XVI, somente os ricos podiam comprar açúcar, mas essa oferta se expandiu com o comércio colonial. Então, na década de 1960, o desenvolvimento da conversão em larga escala de glicose em frutose levou à criação do xarope de milho com alto teor de frutose, que é um concentrado de glicose e frutose, né? O consumo do xarope de milho com alto teor de frutose nos Estados Unidos aumentou 10 vezes entre 1970 e 1990, mais do que qualquer outro grupo de alimentos. Pesquisadores apontaram que isso tem relação com o aumento da obesidade em todo o país. Aí está aí, não é? É uma grande verdade, não é? Se você tiver uma
alimentação rica, né? E não podemos esquecer que os amidos, né, depois na sua quebra também, eles fazem uma cadeiazinha ali parecida, né, da energia aí, parecida com o açúcar também, né? Não é o açúcar em si. Então você come a batata, come a beterraba, você come o macarrão, né? E o pão, e a bolacha e tal, e tudo isso às vezes doce, né? Tem açúcar. Então é a oferta. Não é só na hora do cafezinho que você vai lá e coloca uma colher, né, para adoçar o seu café, o seu Toddy, o Toddy é uma marca, né? O seu chocolate, o seu suco, né? Que hoje é muita moda você tomar vitaminas, né? E vai mais açúcar, né? Se tomasse a vitamina só com a fruta, né? Joia, beleza. Não, mas vai mais açúcar para ficar mais palatável ainda, mais agradável, dá mais energia, né? Então é muito a questão, não é que ele faz mal ou não faz mal, né? A questão tudo é que pode viciar, né? Pode causar uma dependência do organismo se você não vigiar, né? Se você está com o hábito hoje de colocar 2 colheres de açúcar, né? Lá na Inglaterra, 2 cubinhos, né? 3 cubinhos no chá, coloque menos, né? A sua alimentação está rica em açúcar, você está vendo os alimentos que você tem em predileção, menos, não é mesmo? Que você pode aí ter uma vida muito mais saudável. Mas se você quer ler essa pesquisa toda, ela está no www.bbc.com, tá? Barra português, barra vertifute. Você encontra aí, ela tá uma pesquisa bem feita sobre, aí vem milho, né, a laranja, vários fornecedores aí de açúcar para o nosso organismo. Muito obrigado, saúde e paz. Hoje já excedemos nosso tempo aí, 8h35, voltando de novo aí, umas férias aí meia forçada aí, não é? Mas aí nós estamos aí com nossa, vamos dizer, missão, né? De levar um pouquinho de discussão, de informação para você a respeito de saúde, né? Um pouco da política, sociologia, enfim, o que está acontecendo na nossa volta, né? Porque nós não estamos numa ilha, estamos num planeta, né? Flutuando, navegando, mas temos que nos situarmos, né? Temos obrigação de estarmos situados no nosso momento histórico, no nosso instante de vida, né? Para tudo aí acontecer melhor, da melhor maneira possível. Obrigado, saúde, paz e até amanhã.